Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, mais uma gravação de um conteúdo, tá certo? Hoje iremos iniciar o nosso módulo 5, tá certo? Com o capítulo 12, a página 70, tá? E o conteúdo a ser trabalhado dessa semana é o conteúdo de fatoração, tá certo? Esse conteúdo aí que está no material de vocês, conteúdo de fatoração, tá? Vejam só, para esse conteúdo aqui, iremos dividir esse material em duas aulas, tá? Vamos ver essa parte inicial hoje, tá? E a próxima semana a gente conclui esse capítulo 12 aqui, né? Devido à extensão do material, para a gente não ficar com a carga grande de atividades, tá? A serem realizadas, a gente vai dividir esse material em duas partes, tá bom? Então, na página 70 do material de vocês, temos aí os objetivos, né? Os objetivos do grupo, ou seja, sempre acontecem esses objetivos na parte inicial, quando a gente começa um módulo novo, né? Então, ele vem aí, os objetivos a serem alcançados: aplicar o conceito de fatoração nas expressões algébricas, reconhecer diferentes casos de fatoração, compreender os diferentes casos de fatoração e suas aplicações nos cálculos algébricos, associar casos de fatoração aos cálculos de áreas de retângulos, reconhecer uma fração algébrica, resolver operações envolvendo frações algébricas e aplicar a fatoração na simplificação de frações algébricas. Tá bom? Então, a parte inicial, vamos lá na página 72, onde ele vem aí com o conceito do que é que se trata uma fatoração, tá? Fatoração é um conceito diretamente associado com a multiplicação, no sentido de transformar algo em fatores, como ocorre na decomposição de números primos. Como exemplo, decompondo o número 30. Vamos só relembrar a decomposição em números primos. Isso é uma fatoração, tá? É par, então inicia-se por 2. E deu 15, né? 15 já não é mais um número par, só dá para dividir para 3. E dá 5. 5 dividido por 5, que deu 1, a forma fatorada do número 30. 2 vezes 3 vezes 5. Só para a gente relembrar esse conceito aí, tá bom? Ideia semelhante é aplicada em relação a polinômios. Devemos nos lembrar de que um polinômio indica uma adição de monômio ou de termos algébricos. Em muitos casos, um polinômio pode ser transformado em uma multiplicação de outros polinômios, sendo essa ideia importante em alguns cálculos, como na simplificação de frações algébricas, que mostraremos no próximo capítulo, além da resolução de alguns tipos de equações. Como exemplo, considere o polinômio ax mais ay. Indica a área total da seguinte figura. Então, aqui é uma representação de um retângulo, tá certo? Y, X, A. Se eu pedisse para vocês fazer o cálculo de área aqui, então seria A vezes X e A vezes Y, porque A seria a altura e X e Y seria a base dessa minha questão. Então, resultando em um binômio de AX mais AY. Então, a partir de agora, a gente vai estudar o nosso primeiro caso. Vamos lá. Primeiro caso a ser estudado é o que a gente chama de fator comum, tá? Primeiro caso a ser trabalhado. Então ele vem aí. Se eu tivesse que fazer a fatoração de AX mais AY, então ele vem
Entretanto, pode ser escrito na forma da multiplicação, né? Da seguinte forma. Logo, temos a seguinte equivalência. Então, o que é o fator comum? O que é que a gente vai pensar nessa palavrinha comum? Comum é algo que vai ter nos dois, tá? Ou em três, depende da parcela que vier. Ou ele pode ser uma letra, ou ele pode ser o numeral, ou ele pode ser uma letra com o numeral. Vamos entender todos esses casos aí. Nessa primeira questão, temos aqui AX mais AY. Temos um fator comum, que nesse caso aqui é a variável A. Tá? E dentro do meu parêntese, os fatores que não são comuns. Porque se eu aplico distributiva, eu volto para a questão inicial. Tá bom, pessoal? É bem simples aqui. Ó, a forma com qual a gente fez a adição dos nossos monômios e aqui a nossa forma fatorada. É muito simples aí, tá bom? Então vamos lá, continuando na página 73. Ele vem aí. Fator comum que será colocado em evidência, ele deve ser formado pelo máximo divisor comum, ou seja, o MDC, se tiver numeral, vamos ver um exemplo de numeral, entre os coeficientes dos termos dados, ou pela variável comum, cada qual elevado ao menor expoente, depois identificar o fator comum, cada termo do polinômio é dividido para este fator algébrico. Então, ele traz aí mais um exemplo, vamos lá. Eu disse a vocês que ele pode vir da forma de representação de numeral. Então, exemplo. Da gente observar aqui direitinho, 12x com mais 18y, a gente já vai perceber que a variável ela não é um fator comum nessa minha questão, tá? Mas aqui a gente temos o numeral 12 e o numeral 18. Aí ele diz, em casos com numerais, temos que ver o máximo divisor comum, ou seja, o numeral que divide tanto 12 como 18 ao mesmo tempo. O maior, que nesse caso aqui vai ser o 6. 6 divide 12, 6 divide 18, né? Ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quando eu faço aqui a divisão, ó, 12 dividido para 6 eu vou ter 2. E a variável ela vai ser repetida, tá? 18 dividido para 6, eu vou ter 3. E a variável também repetida. Aqui eu já tenho a minha forma fatorada. Tá certo? É bem simples aí. Então vamos lá. O próximo exemplo. Ele traz aí 18x ao cubo com y menos 24x à quarta com y ao quadrado, 30 com x ao quadrado com mais y. Então, se a gente observar, nessa questão temos letras comuns, né, variáveis comuns, em todas as minhas adições, e temos os numerais que a gente vai fazer o mesmo processo, o MDC, o valor que divide tanto 18 como 24, como 30 ao mesmo tempo. Tá? Então, quem seria esse valor aí que vai dividir todos eles ao mesmo tempo? Também de forma de MDC, 6. Tá? Aí ele traz aí, ó, preste atenção. Pelas variáveis, no caso de variáveis comuns, temos que pegar a que tem o menor expoente. Menor expoente. Então, temos aqui x e y em todas as parcelas. Então, também trata-se de um fator comum, x e y. Quem é o menor expoente para x? Quadrado. Quem é o menor expoente para y? Em todos eles, esse aqui. Então, da mesma forma, resolvendo a divisão, 18 dividido para 6, 3. E aqui a gente vai aplicar a propriedade, tá? Propriedade de potência, a segunda propriedade que é a divisão. Repete e subtrai. Então, repete a variável e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Não preciso colocar expoente aqui, tá? Então, y com y, não vai precisar colocar lá também. Zerou a questão. Menos
24 dividido para 6, 4. X, 4 menos 2, 2. Y, eu vou ter aqui 2 menos 1, 1. Fechei também. Mais 30 dividido para 6, 5. X ao quadrado com x ao quadrado eliminou. Y com y também eliminou. Está aqui a minha forma fatorada. Tá certo? Em casos que apresentem tanto a resolução com letras e número. Então já vimos aí 3 casos, né, a serem trabalhados dentro do único que foi o fator comum. Primeiro a gente viu somente com uma variável. Segundo a gente viu com uma letra, um número. E o terceiro a gente viu tanto com letra e número também, que pode ser considerado um fator comum. Tá bom? Vamos dar continuidade aí ao material de vocês, onde o próximo caso, na página 74, é o que a gente chama de fatoração por agrupamento. Fatoração por agrupamento. Tá? Vamos fazer a leitura do nosso material. Há polinômios que não possuem um único fator comum a cada termo algébrico envolvido em sua escrita. Entretanto, pode ser possível desenvolver na sua fatoração por meio de um método chamado fatoração por agrupamento. Como exemplo dessa ideia, observe o seguinte polinômio. Então ele traz aí, ó, um exemplo. Se a gente observar, aí você vai dizer, não tenho nada aqui que é comum. Porque aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y, aqui eu tenho A. Não está comum, tá? Então, qual é a didática que a gente vai fazer, ó? Preste atenção. Eu posso fazer isso aqui, ó. Essa separação aqui, uma linha imaginária surgir aqui no meio da minha expressão. Agora eu já consigo observar, dentro dessa questão, que aqui eu tenho um fator comum para essas duas parcelas. E aqui eu também tenho mais um fator comum para as outras duas parcelas ali. Então, quem seria o fator comum aqui? 3. Quem não é comum? Certo? Dentro do parêntese, x mais y. Continuando. Mais a, que aqui é o fator comum, não é isso? Quem não é comum nos dois? X mais y. Perfeito. E agora, se eu observar, temos um fator comum aqui? Temos sim. Ó, x mais y, x mais y. Então, dentro do parêntese, novamente, quem não é comum? X mais y é um fator comum, tá? Tá aí a forma fatorada por agrupamento, gente. É muito tranquilo, é muito fácil resolver essas questões aí, tá certo? Bem simples, nosso material, tá? Então, o livro de vocês tem ênfase, tem vários exemplos, vários mesmo aí, né? Vários exemplos a serem trabalhados e tem a mesma finalidade, tá certo? Para a gente encerrar nosso material de hoje, temos o terceiro caso, tá? Terceiro caso, que é o que a gente chama de diferença entre dois quadrados. Ó, diferença entre dois quadrados. Para a gente encerrar nosso conteúdo de hoje, tá bom? Temos mais casos a serem trabalhados na próxima semana. Então, o que seria a diferença entre dois quadrados? Vamos lá fazer uma leitura do nosso material também. Um dos casos de produtos notáveis mostrado no capítulo anterior, trata-se do produto da soma pela diferença de dois termos, que resulta na diferença de dois quadrados. Então vamos relembrar. Vocês trabalharam isso aqui, né? Produto da soma pela diferença. E vocês fizeram de forma distributiva, né? A vezes A ao quadrado, A menos B menos AB, mais B vezes A
mais AB, mais vezes menos, menos, e B vezes B, BA ao quadrado. Aqui eram parcelas opostas, a gente eliminou, resultando A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá certo? Então ele vem aí da mesma forma. Se a gente faz, ó, se trocar a expressão de membro nessa igualdade, teremos volta para o conceito inicial, tá? Então, como é que a gente calcula, presta atenção, como é que a gente calcula em uma questão a diferença entre dois quadrados? Extraindo o valor da raiz, tá certo? De cada uma dessas parcelas. Vamos ver em numeral. Isso aqui é um exemplo para a gente calcular a diferença de dois quadrados. O que é que eu vou ter que fazer? Raiz de cada um deles. Tá certo? Então, raiz de x ao quadrado. X. Certo? Raiz de 49. 7. Fechado? Uma parcela positiva, uma parcela negativa. Se vocês observar, ó, volta para o nosso exemplo inicial, e se a gente faz de forma distinta. Dando continuidade, gente, teve um probleminha aqui, rapidinho. Então, voltou para a parte inicial, tá? E isso aqui é o que a gente chama de quadrado, diferença entre dois quadrados. É muito simples também a resolução de fatoração nesse caso aqui, tá bom? Para fechar a nossa aula de hoje, sempre atividades a serem realizadas, atividades de aplicação dos conteúdos estudados. Na próxima semana nós temos mais alguns casos a serem trabalhados e a gente fecha esse conteúdo aí de fatoração, tá bom? Um abraço para vocês, nos encontramos na próxima aula.